Estamos todos, em primeiro lugar, quero agradecer às colegas que estão aqui connosco e também às entidades que estão aqui representadas e que também quiseram estar connosco, o nosso colega diretor do agrupamento, o Sr. Vereador e presumo que Vice-Presidente da Câmara também, sim senhor, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, assessor do Pelouro, o Senhor do Departamento, exatamente. E pronto, aquilo que nós estamos a fazer é o seguinte, eu há pouco estava começando só a explicar informalmente, mas agora explico de uma forma que também fica gravado. Estamos a gravar um conjunto de iniciativas no país inteiro, começámos por Matosinhos, estivemos em Coimbra no outro dia, aliás, aí teve muita comunicação social, porque foi no dia a seguir ao Orçamento do Estado ser conhecida a proposta e eles queriam era ouvir falar desse assunto. Hoje estamos aqui, amanhã no Funchal, para a semana em Évora e depois ainda em Ponta Delgada, para falar... Sim, para falar sobre a situação do primeiro ciclo. E porquê? Porque nós queremos fazer uma peça em termos mais globais, gerais, que possamos não só divulgar, mas entregar também no Ministério da Educação, porque, e é a nossa opinião, o primeiro ciclo tem sido um setor que ao longo destes últimos anos pode ter, e reconheçamos que teve, algumas melhorias do ponto de vista físico e material, com o encerramento das escolas, com a construção de muitos centros escolares, está bem que também muitos deles incentivados por fundos comunitários que eram destinados a isso mesmo, e portanto foram construídos e portanto há uma melhoria evidente a esse nível e de equipamentos também, mas esquecendo-se algo que é fundamental em qualquer setor de ensino e no primeiro ciclo de ensino básico, em nossa opinião ainda mais, que são as pessoas, e as pessoas aqui são desde logo os alunos, isto é, por exemplo, para dar um exemplo, fecharam-se as escolas pequeninas porque não havia hipótese de ter tantas escolas com qualidade a dar respostas aos alunos, mas depois não se foi ver, foi quase um encerramento administrativo, se o esforço que é exigido a crianças de 6 anos e de 7 e de 8 até aos 10, para se deslocarem algumas delas durante o inverno por meio de montes e vales para grandes centros escolares. Eu estou-me a lembrar no distrito de Coimbra, por exemplo, no distrito que no Conselho de Góis até se propunha aos pais que os meninos do primeiro ciclo ficassem a semana toda alojada em alojamentos fora de casa e, portanto, na sede de Conselho, que é uma coisa absolutamente absurda, embora os comece a treinar cedo para a universidade, não é? Mas aquilo que... E, portanto, esquece isso. Como se esquece, por exemplo, também, e ao nível dos professores, que os horários de trabalho, e nós para aqui, aquilo que escolhemos foi precisamente falar sobre os horários de trabalho, devem ser alguma coisa que seja devidamente organizado do ponto de vista, e não viemos para aqui por ser o horário A, B ou C, porque foi o tema que em Lisboa nós decidimos abordar, que os horários de trabalho não sejam, por um lado, horários de trabalho absolutamente violentos para aqueles que hoje exercem e continuam a exercer a profissão, e por outro lado, que tenham alguma lógica de organização. E os horários de trabalho hoje, e começando pelos alunos, são horários de trabalho absolutamente violentos. Aliás, Portugal é o país que, no quadro da OCDE, obriga as crianças do primeiro ciclo do ensino básico a ter cargas de atividades escolarizadas mais fortes de toda a União Europeia. Ou seja, para além do horário de trabalho das 25 horas que os meninos têm em termos letivos, têm depois em cima as chamadas AEC, que na maior parte dos casos são atividades escolarizadas, ou seja, é escola em cima de escola, não são outras atividades, são escola em cima de escola, que, por exemplo, em escolas de horário normal desregularam completamente o exercício da atividade, porque as AEC, que à partida, mesmo sendo escola em cima de escola, deveriam ser após as atividades letivas e elas são entremeadas ao longo de todo o horário, empurrando a atividade letiva, muitas vezes, para às 5h30, portanto, os miúdos entram na escola às 9 e às 5 da tarde se não tem matemática, não é? Porque, entretanto, tiveram AECs que supostamente deveriam ocupar o tempo livre, mas ocupou o tempo ocupado, e, portanto, hoje, este tem sido, portanto, um drama que os nossos alunos têm em termos de carga horária de atividade escolarizada, como disse, a que depois acresceu o facto do Ministério da Educação ainda ter aproveitado a meia hora diária dos intervalos para poderem os miúdos ter mais aulas, e aqui ainda, por cima, no terceiro ano de escolaridade com o inglês, veio colocar-se em cima das 25 horas mais as 2 horas de inglês, porque na maior parte dos casos as escolas fizeram a opção de não introduzir o inglês nas 25, mas de o pôr além das 25, o que significa que os nossos alunos chegam a ter cargas horárias de 30 horas semanais letivas, e isto é assim, um pouco por todo o país.
Este é um problema que, na verdade, tem que ser resolvido, porque os estudos que existem ao nível do nosso país e feitos por entidades diversas, nomeadamente também por meios académicos, vão no sentido de, por exemplo, no próprio primeiro ciclo do ensino básico e com o aumento da carga de atividades escolarizadas, a indisciplina nos alunos pequenos do primeiro ciclo ter aumentado, e isto tem muito a ver com o facto de haver quase, digamos, este encarceramento das crianças na escola de manhã à noite, o que ainda pode não melhorar se nós tivermos em conta que já foi anunciada a escola a tempo inteiro, quer dizer que só falta qualquer dia os miúdos terem que dormir na escola, porque, na verdade, independentemente de nós sabermos que a resposta de escola a tempo inteiro pode ser uma resposta necessária do plano familiar, social, e portanto de resposta às famílias, e nós até sabemos que muitas das perdas de alunos que as escolas públicas têm deve-se precisamente ao facto dos pais procurarem na resposta privada a resposta social no horário que não lhes é possível, porque a escola do primeiro ciclo, muitas vezes, e a escola pública não consegue ter essa resposta social, e portanto a existência de uma resposta social, em nossa opinião, é importante para defender a escola pública, mas não pode ser uma resposta social em que o menino acaba de ter aulas e depois fica lá mais uma tardada à espera que os pais cheguem. Ou seja, exige investimento, exige que as escolas tenham espaços diversificados para que os tempos livres não sejam nos espaços onde as aulas foram, exigem outros profissionais, exigem outros materiais, exige outro tipo de organização, que obviamente as escolas hoje não têm, e que se nós olharmos para o Orçamento do Estado, que este ano nós temos para a educação, em que são cortados mais 82 milhões de euros à educação, se calhar também percebemos que não é por aí, e pelo menos este ano, que as coisas vão caminhar. É evidente também que não é uma medida que esteja prevista para este ano, é uma medida que está prevista até 2019, e portanto nós não podemos querer que se faça tudo uma vez, e sobretudo parece-me a mim que as coisas, não sendo feitas todas de uma vez, devem ser feitas de forma a que sejam feitas com qualidade, porque senão não estamos a dar uma boa resposta aos nossos alunos, e de facto há uma carga imensa do ponto de vista da permanência na escola que não é boa para os miúdos, que qualquer dia não têm tempo para a família, não têm tempo para brincar, não têm tempo para nada. Nós percebemos e sabemos que infelizmente a desregulação dos horários de trabalho dos pais também hoje leva a que seja muito complicado muitas vezes estar em casa e poder acompanhar os filhos, e portanto temos que encontrar aqui um equilíbrio, e entre outras coisas temos que também exigir que esta resposta da escola a tempo inteiro a avançar seja uma resposta facultativa, e portanto os pais que não necessitam, os meninos não têm que ficar presos na escola, mas sendo facultativa, cá está, tem que ter atividades que depois aos que não vão não os discrimine porque não tiveram acesso a elas, portanto tem que se ter aqui muito cuidado nesta organização daquilo que se quer com aquilo que se anuncia da escola a tempo inteiro. Por outro lado, do ponto de vista e da parte dos professores, também é muito importante, porque todos nós sabemos que no primeiro ciclo é um setor onde os horários de trabalho já são, isto depois daria outras discussões, e não é isso que vamos aqui fazer, mas são horários que já são mais prolongados do que nos outros setores de ensino, porque são de 25 horas, são horários que, devido ao regime da monodocência, é muito complicado, não se pode ter as reduções como têm os outros colegas à medida que o desgaste se vai acentuando. É um setor de ensino que hoje também, e que por começarem os colegas a trabalhar mais cedo do que normalmente, porque também nos cursos eram, de quem está mais perto da apresentação, eram mais curtos, e que portanto trabalhar até aos 66 anos de idade e 3 meses obriga a trabalhar, em muitos casos, 47 e 48 anos de serviço, o que é absolutamente imoral, porque são vidas contributivas extremamente longas e que dá um desgaste nos colegas que é muito acentuado. Nós tivemos a semana passada, há 2 semanas talvez, na Assembleia da República, precisamente um debate que nós convidámos uns psicólogos clínicos e uma que é psicóloga e que trabalha na universidade, fez um estudo sobre o burnout e o stress na profissão docente, e onde hoje é clarinho que o desgaste que as pessoas têm ao nível do seu exercício profissional, e que decorre muito dos horários de trabalho, da organização do seu trabalho e tudo isso, faz com que excelentes professores, e nós nos sindicatos sentimos muito isso, professores daqueles que nós todos dizemos que são os da nossa memória, o meu professor não sei quantos, até isso tudo, hoje chegam a pontos, quando a malta chega a uma determinada idade, de um desgaste muito acentuado, e que tem também a ver com estes ritmos e estes horários de trabalho, que acaba por já não aguentar, e muitas vezes de uma forma absolutamente injusta aparecem-nos lá nos gabinetes jurídicos com processos disciplinares, com coisas do género, porque são situações absolutamente anómalas que jamais ocorreriam se as pessoas às
pessoas tem sido reconhecido o direito de se poderem aposentar num tempo em que ainda estavam dentro daquilo, não é das suas faculdades, não é disso que se trata, mas que pelo menos estavam capazes de, porque o desgaste não se tinha dado, de poderem manter um nível de desempenho com a elevação que se exige, que obviamente uma pessoa quase aos 70 anos tem mais dificuldade, se ainda por cima se lhe meterem uma turma com 2 ou 3 anos de escolaridade, com 3 ou 4 NEEs, dentro da própria turma com os 3 ou 4 NEEs, com 25 ou 26 alunos, e isto é o que acontece um pouco por todo lado, que é uma vergonha. Aliás, levámos isto já ao Ministério da Educação, porque hoje, por razões ditas de racionalização dos recursos, as turmas só podem ter 20 se tiverem NEEs, mas também se tiverem 23 ou 24 também passam, não se vai abrir uma turma por mais 3 ou 4, também se forem 2 ou não forem 2 e foram 3 ou 4 alunos com necessidades educativas especiais, também não é por mais 1 ou 2 que se vai desdobrar a turma, e hoje o que acontece é que nós temos aqui um pouco por todo lado, e não é o caso, penso que não é o caso aqui da escola, mas encontramos muito isso um pouco por todo o lado, de turmas com 6 e 7 alunos com NEE, com o PEI que tem identificado a medida de redução de turma, mas a turma não só não é reduzida, como os alunos estão lá, como ainda por cima, por vezes, com mais de 1 ano de escolaridade. Então pronto, olha, eu não estou a dizer porque isto é generalizado e não pode ser. E nós sabemos que muitas vezes as próprias direções das escolas são absolutamente pressionadas. Eu ainda agora em agosto, por exemplo, em Coimbra, 2 dos colegas nossos diretores das escolas nos telefonavam a dizer que foi a própria DGEST, a direção regional, aquela coisa que existe, né? Foi a própria DGEST que telefonava aos diretores a dizer não vale a pena mandarem as turmas com tal e qual, como o normativo legal diz, dos 20 e dos 2, porque isto depois chega lá embaixo à DGEST, vem tudo para trás e vocês vão ter uma trabalheira a ter que refazer isso tudo. E portanto, ou seja, há logo um condicionamento prévio que faz com que tudo isto junto, não é? As turmas que não respeitam estes normativos e que nós agora vamos tentar, aliás, até já pedimos uma reunião à Secretária de Estado para a Inclusão, porque agora temos uma Secretária de Estado para a Inclusão, para que ela também possa fazer alguma coisa no sentido de exigir que haja normativos que existem, portanto, não estamos a dizer crie-se normativos, não, os normativos que existem sejam respeitados, ou seja, alunos com NEE identificados no PEI com a medida de redução de turma são 2, no máximo, e a turma não pode passar de 20, isto está lá, portanto, não é preciso, aqui nem precisamos reivindicar nada, e se isto não é respeitado, se os horários de trabalho não são respeitados, se os professores, nos sítios onde há coadjuvação, tem uma coadjuvação esquisita, porque aquilo já não é coadjuvação nenhuma, né? É pluridocência, porque muitas escolas aproveitam na hora da coadjuvação e o coadjuvado, coadjuvação tem um coadjuvado e um coadjuvante, não é? E o coadjuvado é logo mandado para fazer apoios para outro sítio, que assim aproveitam-se as horas. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente desregulada e, portanto, aquela situação a que hoje chegámos no primeiro ciclo, com a intenção que o Ministério teve, e que conseguiu, o Ministério do Nuno Crato, em parte também já anteriormente, mas sobretudo no governo anterior, que foi reduzir, porque eles reduziram, nós nem nos apercebemos disso, em 4 anos reduziram quase 30 mil professores do sistema. Só pela aposentação 24 mil professores, depois mais 2 mil para as rescisões por mútuo acordo. Portanto, e depois mais uns cerca de 10 mil contratados. Portanto, eles foram mais de 30 mil professores que saíram do sistema. E entraram nos quadros, para aqueles concursos extraordinários, 4 mil. Portanto, ou seja, nós tivemos nos últimos 4 anos, com a equipa do Nuno Crato, uma redução de 22,67% de professores no sistema, isso tudo à conta de quê? Porque agora e tal, há menos alunos e, portanto, reduz professores. Não, nós tivemos uma redução de 22, tal por cento para uma redução nesse período de 8,2% dos alunos. Ora, se os alunos reduzem 8,2% e os professores 22, tal por cento, quer dizer que é o triplo da redução em professores. Se há o triplo da redução, quer dizer que os que ficaram hoje têm necessariamente uma carga de trabalho mais forte porque têm que dar respostas que não tinham que dar. E isso está a fazer com que, na verdade, hoje haja um desgaste enorme e eles nem contas sabem fazer, porque depois as situações de atestado, as situações de absentismo e tudo isso vão aumentando, até com o envelhecimento das pessoas, não é? E, portanto, nem contas sabem fazer. Portanto, aquilo que nós procuramos agora é que esta equipa do Ministério da Educação, que na verdade tem um início, agora estamos preocupados com o corte de 82 milhões no orçamento, mas que o início do mandato, em nossa opinião, teve sinais positivos e sobretudo medidas que nós há muito reclamávamos, acabou a PAC, acabou o Cambridge, acabaram as BCEs, aqueles contratos, acabaram uma série de coisas que eram muito grandes, acabaram os exames da 4ª classe, não é? E portanto, e às vezes a malta, já agora também gostava só de dizer uma notinha sobre isso, às vezes o pessoal
fica desconfiado, e nós temos apanhado muito isso, ainda no Conselho Nacional de Educação estávamos a discutir isso. Portugal era dos únicos países, era um dos 2 países com a Turquia onde havia exames no 4º ano de escolaridade. Não há mais em lado nenhum. Mas às vezes parece, quando ouvimos falar nisso, que nós é que estávamos bem, os outros são todos mal, nós íamos com o passo certo e os outros todos com o passo trocado. E até às vezes se critica, mas agora vão fazer provas de aflição, coitados dos miúdos, não fazem provas no 4º ano, vão fazer provas no 2º. Ora, isto não faz sentido, são miúdos muito novos. Ora bem, a aflição feita no 2º ano, em nossa opinião, e no 5º e no 8º, é precisamente aquilo que faz sentido, ou seja, a nossa preocupação era que acabassem com os exames e metessem a aflição a fazer de exame, só que não tinha era nota e, portanto, aquilo não servia para coisa nenhuma, ainda era mais inútil que o exame. Ou seja, se a aflição no 2º ano não for preparada como se fosse um exame, não se começarem a vender, mas vão vender, a vender manuais de preparar para a aflição. Portanto, se a aflição for feita num contexto absolutamente natural do que é a atividade com os miúdos, ela vai permitir no 2º ano perceber as dificuldades que ali já existem e nós temos mais 2 anos para procurar ajudar os miúdos. Claro que não os ajudamos em turmas com 30 ou 26 ou com 3 anos de escolaridade ou com os NIES todos lá metidos. Mas, mais uma vez, a aflição feita atempadamente, feita precocemente, permitirá, percebendo os problemas, ajudar a resolvê-los. E, portanto, agora, isto precisa de outras condições. Ou seja, e sobretudo o que estamos a dizer é assim, as intenções são ótimas, aflição precoce, escola a tempo inteiro para respostas sociais necessárias. Agora, claro, se continuarem o ciclo do corte, podemos ter boas intenções que as práticas vão ser desgraçadas e vão, sobretudo, penalizar os mesmos de sempre, que sejam os alunos, por um lado, e os professores, por outro. E é isto que nós também queríamos aqui deixar, que era um pouco isso, dizer que, da parte da FENPROF, e a campanha que estamos a fazer no primeiro ciclo tem por objetivo levar o Ministério a ficar sensível a isto, é que são precisas medidas, é preciso requalificar, é preciso outras respostas, é preciso mudança, mas isso não se faz com ar e vento, não é? Faz-se com investimento e esse investimento é indispensável para podermos melhorar o trabalho no primeiro ciclo, porque é um ciclo fundamental, é aqui que começa tudo e, portanto, quando as coisas começam mal, como diz o povo, tarde ou nunca se endireitam, não é? E o problema é que isto tem começado mal. Pronto, e agora passo aqui aos meus colegas, sou vereador, ao meu colega diretor, e, portanto, no fundo, o que queremos é